gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, a este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por todas as bênçãos e pedindo a direção para esse trabalho, pedindo também perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e que Ele possa se agradar do nosso trabalho, não é? Oremos então. Gracioso Deus, Pai de toda bondade e de toda graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua bênção e a Tua misericórdia, Pai. Estamos começando mais este culto virtual, onde muitas pessoas estarão vendo, estarão sendo beneficiadas pela palavra do Senhor, pelas orações e por tudo, ó Deus. E nós pedimos que o Senhor se agrade também do nosso trabalho. Senhor, agrade de tudo quanto nós fizermos e que seja para a Tua bendita glória e para a edificação dos Teus filhos, ó Pai. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos nesse instante humildemente, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos então com a Bíblia aberta na carta do apóstolo São Paulo, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5 de Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. E nós teremos então a leitura também, se o Senhor permitir, da mensagem Véu Adentro, que está em estudo, né? E teremos a oração da fé também, orando uns pelos outros. Mas antes de tudo, então, nós vamos agora, depois da oração, vamos ter a parte de louvores, de adoração, de hinos. Vamos cantar com a nossa alma, com o nosso coração, louvar e adorar o Senhor nosso Deus, e depois a gente volta, então, com a leitura da palavra do Senhor. Cantemos todos agora para a glória de Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. Amém. Cantemos. Charmes e bem
Cristo virá, esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, como os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura e não tardará nossa eterna aventura.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, não é? Que saia do profundo de nossas almas. E agora nós vamos então aqui para a leitura da palavra do Senhor, conforme já anunciado, Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu estou lendo numa Bíblia atualizada, King James. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou, em verdade, no devido tempo. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos em pecado. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? E nós vamos agora orar, ter a oração da fé, em favor uns dos outros, e você que tem sua necessidade, inclua também o seu pedido juntamente com os demais que estarão orando, que são muitos. É uma igreja invisível, né? Que assiste, que acompanha o culto, e assim então inclua o seu pedido, a sua necessidade de alguma doença que você precisa ser curado, algum problema que você precisa que seja resolvido, qualquer coisa. Coloque na presença do Senhor agora, que é um Deus de perto, um Deus de longe. Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente, e Ele sabe melhor como resolver as nossas dificuldades, não é? Oremos todos. Senhor Deus, Pai bondoso e santo, a igreja do Senhor aqui na terra é um sacerdócio, Pai, que intercede pelas necessidades de cada um, ó Deus. E nós fazemos parte dessa grande igreja universal, espalhada por toda a terra, por todo o mundo, ó Pai. E neste momento nós pedimos a Tua misericórdia em favor das pessoas que estão necessitadas. Seja quem for, Senhor Deus, até porque nós acabamos de ler que
O Senhor não fez e não faz acepção de pessoas, porque o Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda nem adorávamos ao Senhor, quando nós não tínhamos a compreensão do Evangelho, éramos fracos, e o Senhor então comprovou o seu amor para conosco, dando seu próprio Filho para morrer crucificado na cruz do Calvário, para poder sarar as nossas enfermidades, para perdoar as nossas iniquidades e assim por diante, Senhor. Então nós agradecemos ao Senhor nesse instante e pedimos em favor de cada irmão, de cada irmã que está necessitada, que está necessitado, ajude a cada um, Senhor, dá vitória a cada um, dá saúde para cada um, resolve os problemas familiares, os problemas financeiros, dá a tua bênção e a tua paz. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora, Pai, e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos dar uma recapitulada aqui no que foi lido, né? Para depois nós irmos para a mensagem. Aqui então, no primeiro verso, ele diz que nós somos justificados pela fé, por isso temos paz com Deus. E nós encontramos na Bíblia que Abraão foi também justificado pela fé. E a Bíblia diz assim que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E ele é chamado de nosso pai na fé, Abraão. Então, a ele foi imputada a justiça pelo fato de ter crido em Deus. Então nós precisamos pensar muito assim, seriamente, o quão importante é você crer em Deus, naquilo que está escrito em sua palavra. E muitas vezes a Bíblia diz que nós não recebemos nada porque não pedimos, né? E muitas vezes também pedimos, mas pedimos mal. Não pedimos corretamente, então por isso não recebemos o que precisamos de Deus, não é? Mas então nós fomos justificados e agora temos paz, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Então eu queria parar um pouquinho aqui no verso 4, não é? A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Então, você está sofrendo, você está passando por tribulação, você está passando por lutas, por dificuldades, mas você persevera na fé. Você persevera crendo. Você não desanima simplesmente, facilmente assim, né? Você persevera. E aí quando você persevera por tempo indeterminado, né, muitas vezes, então isso produz um caráter aprovado. Aí o que vai acontecer? Você vai ter confiança para entrar no santuário do Senhor, diante de Deus, para suplicar aquilo que você precisa. Não é? Porque você perseverou e você recebeu, quer dizer, você produziu, porque caráter não é um dom que Deus dá, não, para nós. Caráter, a gente produz ele, a gente constrói esse caráter, né? Então, e esse caráter em nós, aprovado, se constrói através da perseverança em Deus, mesmo estando passando em tribulação. Não desanimando, não descrendo, não desviando. Tem muitas pessoas que se desviam do Evangelho, se desviam da fé,
porque sofreram, tiveram muitas tribulações e começam a desacreditar que Deus esteja lhe abençoando, não é? Então, o caráter aprovado produz confiança. Então, você, depois de ser atribulado, você permanece, persevera, e depois a perseverança traz, a perseverança produz o caráter aprovado, e depois que você tem absoluta convicção de que você tem um caráter aprovado, então aí produz a confiança para você receber aquilo que você precisa, a confiança na oração, a confiança no que você está caminhando, na direção que você está indo. Você tem segurança, você tem confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios, sabendo que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos em pecado, não é? Isso é muito bom nós pensarmos. Deus não deu seu Filho para morrer por nós porque nós éramos bons, não é? Ele deu esse seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda andávamos na prática do pecado. Jesus já tinha morrido por nós, né? Então vamos ficar com essa leitura, com esse texto, para a nossa meditação, não é? E agora nós vamos aqui para a nossa mensagem em estudo, Véu Adentro. E nós tínhamos lido no último culto, no culto anterior, até o parágrafo 72. Mas nós vamos ler o 72 novamente para dar um entendimento melhor para os parágrafos subsequentes, não é? Então, assim diz aqui. Eu visitei um porto uma vez e vi que estávamos voando em um avião. Voávamos a pouca altura. Ali havia um grande velho navio. E veio, a vela, né? Desculpa. Um velho e grande navio à vela. Havia caído, você sabe, aquela mastro que é a vela, não é? Havia caído. Você sabe, uma tempestade estava sobre o mar. Ela estava sacudindo. Eu vi aquele velho barco ali balançando para trás e para frente, e algumas ondas passavam por baixo dele, outras caíam dentro do barco e tudo mais. E eu disse, me pergunto, por que se mantém ali? Então, esse barco, que pode ser um tipo da sua vida, esse barco estava passando por uma grande tribulação, não é? Ele estava passando por uma grande tribulação, a tempestade vinha e sacudia ele, e passava por cima, e passava por baixo a onda, e às vezes entrava dentro, parecia que ia afundar mesmo, não é? Então, é um tipo da nossa vida quando estamos passando por tribulação. E tudo mais. E eu disse, me pergunto, por que se mantém ali ou aí? E um companheiro disse, tem uma âncora que o fixa. Portanto, ele disse, o navio não pode afundar. Ele disse, pode passar as ondas, mas não pode se afundar, porque está ancorado. Então isso aí é uma lição muito maravilhosa para nós, não é? A âncora, e a sua âncora, a minha âncora, é o Senhor Jesus Cristo. Não importa o que venha de controvérsias, de adversidades, de críticas, de tribulações, em qualquer aspecto, mas a âncora está fincada lá, está
ancorada, está enroscada, não é? E é em Cristo a nossa fé, não é? Eu disse, agora começa o parágrafo 73. Eu disse, louvado seja Deus, temos uma âncora. Aí está, não é? Temos uma âncora. Algumas ondas passam por debaixo e outras por cima, mas enquanto a âncora sustiver, não é o barco que se sustém. Notemos isto. Não é o barco que se sustém, é a é a âncora a que o mantém seguro. Então não era, ou não é, o barco que se mantém, que é forte, que se sustém. Não é você que se sustém, é a âncora, que nos mantém ali. Não que eu seja ou que serei, não o que tenho sido, quer dizer, não é o que eu seja para frente, para o futuro, nem o que eu sou agora, e em tudo. Não o que tenho sido, é o que ele é agora, e o que ele faz por nós, por mim e por você. Então, se nós aprendermos essas coisas, nós vamos conseguir ser mais confiantes em Deus. Porque não é o que eu sou, não é o que eu faço, o que eu sou capaz de fazer. É o que Ele faz por nós. Tem feito e faz e fará, por nós. Não é o que eu possa fazer, é o que Ele tem feito. Minha fé não descansa no que serão minhas próximas campanhas. Então nós temos que aprender muito isso. A nossa fé não pode descansar naquilo que somos. Eu sou um crente perfeito, eu sou melhor do que qualquer um. Eu não tenho nada que alguém possa apontar para mim como defeito. Não é isso. É o que Ele faz por nós, Então, minha fé não descansa em nenhuma habilidade que eu possua, ou na igreja a que me uno, ou nas pessoas com quem eu me associe. Minha fé está ancorada e descansa inteiramente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, já recebida. Então é assim que nós devemos continuar a nossa jornada de fé, confiando no que Deus tem feito por nós, porque Ele nos amou, Ele se entregou por nós quando nós éramos pecadores. E ainda nós não somos perfeitos, nós ainda temos falhas, não somos pecadores, porque o crente não é pecador. O crente peca, mas não é pecador. Mas mesmo assim nós temos as nossas falhas, nossas fraquezas e tudo, porque somos humanos. Estamos nessa dimensão. Mas não é isso que conta. O que conta é o que Ele tem feito e faz e fará por nós, Deus o justificou ao levantá-lo dos mortos, ao Senhor Jesus Cristo, Deus o justificou ao levantá-lo dos mortos. Ele é meu filho amado, em quem tenho prazer. E Deus o levantou dos mortos para a nossa justificação. Não é de se admirar que o poeta dissesse: vivo, ele me amou. Morto, ele me salvou. Sepultado, ele carregou os meus pecados para longe. Ressuscitado, ele justificou livremente para sempre. Amém. Glória a Deus, Aleluia. Algum dia ele virá. Glorioso dia. O cristão repousa naquela esperança. Você, sobre o mar tempestuoso, claro, as tormentas surgem. Isso é comum na vida de um cristão. A tormenta surge, todas as classes de problemas, porém estamos ancorados
Isso é suficiente. Nunca se afundará. Não pode afundar. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui traz uma confiança, uma fé para a gente, não é? Uma convicção, uma certeza. Não, pode vir problemas, pode vir tribulações, ondas, por cima, por baixo, mas não pode afundar, porque é a âncora que sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Agora, em minha vida tenho visto cristãos levantando-se e caindo, né? Olha isto. Tenho visto cristãos levantando-se e caindo. Isto sempre me deu o que pensar. E sem pregar este texto nas outras igrejas a que tenho ido, tenho crido ser mais conveniente trazê-lo à minha igreja. Porque o profeta tinha um bom costume, não é? De pregar as coisas mais controversas, mais pesadas, na sua igreja. Na igreja dos outros companheiros, pastores, ele pregava uma mensagem mais evangelística, uma mensagem mais de cura divina e tal, não é? Então, mais conveniente trazê-lo à minha igreja aqui no tabernáculo, porque as pessoas são cirandadas. Então ele sempre pensou, por que um crente se levanta e depois cai? E depois se desvia, né? Por que as pessoas são cirandadas? Você encontra a essas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo profundo e diariamente buscam e procuram e aspiram por Deus e nunca se fixam. Interessante isso, né? Nunca se firmam, nunca descansam, na verdade. Nunca estão descansados, repousando, seguro. Nunca se fixam de modo algum, onde possam estar estabelecidos ou ancorados em Cristo. E isso eu tenho aprendido por experiência, que são pessoas de intelecto. São crentes aqui, ó, na cabeça. Não é na alma, não é? São pessoas de intelecto. Agora, falando isto, há dois tipos diferentes de cristãos. Parece estranho, porém, não direi dois tipos diferentes. Eu tinha duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor. Então, melhor assim, não dois tipos de crente, não é diferente. Duas fases do mesmo crente, então, no caso, não é? Duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para se usar. Não dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, porém com duas fases diferentes. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo mediante o conhecimento. E a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem. Isso aqui é bom que nós aprendamos isso, não é? Porque nós temos nos deparado com determinados tipos de cristãos dessa maneira, que às vezes ele tem muita habilidade para ler a Bíblia, ele já leu a Bíblia de capa a capa, ele tem as concordâncias e você pede um versículo, ele cita na hora onde está, mas na verdade é uma pessoa que não está solidificada, porque aquilo não está na alma dele. Porque quando está na alma, a pessoa pode não ter muitas letras, pode não ter muito conhecimento técnico da palavra, mas está firmado, está descansando, está repousando, porque o cristianismo dele está na alma dele, né? A intelectual é faminta, olha isto. O cristianismo intelectual, ele é faminto, ele fica buscando referências,
ele fica buscando dirimir controvérsias, aparentes controvérsias na Bíblia. Em tal livro está escrito isso, em tal lugar está escrito que Jesus curou 2 cegos, em outro lugar está escrito que ele curou um só, esse tipo de coisa assim. E esse tipo de coisa não é o cristão que está repousando com a sua fé dentro da alma dele, né? Às vezes ele não sabe muitas coisas, mas está repousando. A intelectual é faminta, se deleita em Deus, mas o seu deleite não se arraiga. A outra parece ter vitórias contínuas, nada que lhe incomoda, estão sólidos e tão ancorados quanto possível. Nem as provas, nem as tormentas lhes alteram. Antes, eles parecem ter algo a seu redor que a gente que é cristã e trata de viver para Deus, admira a esse tipo de cristão. E eu tenho me perguntado, Senhor, que é o que essa gente tem que os outros tratam de obter e parecem que falham em conseguir? E eu sei que essa é a grande pergunta em todos os corações, aqueles que servem a Cristo, e eu nunca vi uma pessoa que alguma vez veio a Ele que não haja... depois, a vida nunca mais parece correta para eles de modo algum, se eles alguma vez se afastam de Cristo. Eu estava falando ontem com um homem de cor que me contou de um ministro que se desviou e fez pedaços suas notas de pregar, quer dizer, está dando para entender, né? Suas anotações para pregar seus sermões, não é? Ele rasgou tudo. Fez em pedaços suas notas de pregar e as lançou no cesto de lixo e disse: já me cansei disto. Era um pastor, né? Um pregador. Já me cansei disto. E no próximo domingo comprou uma caixa de cerveja e se assentou num lugar e a tomou. Um par de semanas mais tarde, morreu em sua cama. Isso é grave, né? Então ele falou, eu estou cansado desse negócio de ser pregador, de ser pastor. E rasgou todas suas anotações bíblicas para os seus sermões que ele pregaria, jogou no lixo e comprou uma caixa de cerveja e bebeu. Pronto, estou cansado, não quero mais saber de nada disso e agora eu vou ser um outro tipo de gente. E na verdade foi, né, um outro tipo de gente, porque ele virou um defunto. Desculpe a expressão, né? Quer dizer, na outra semana ele morreu. Mas vamos aqui, não é? Se tivesse tempo, explicaria isso. Como funciona isso na Bíblia? Mas isso se afastaria do tema. Mas este é o outro assunto. Como vem Satanás e agarra a pessoa e logo Deus tem que tomar o seu filho e levá-lo ao lar. Agora você entendeu, né? Ele tem que tomar o seu filho e levá-lo ao lar. Isso foi que ocorreu e corre a miúde. Então, isso aqui é para dar temor na gente, né? Porque o irmão era um pregador, ele era um ganhador de almas, possivelmente. Ele falava do evangelho para as pessoas, mas ele não explicou aqui por que motivo ele se cansou, né? O profeta não explicou aqui a razão pela qual o pastor se cansou e rasgou suas notas. Mas acontece que Deus não queria aquilo. Então o que aconteceu? Deus o levou para o lar, e ele era um filho de Deus, e ele não podia se perder, e Deus o tomou a sua vida e levou para o lar. Então, isso aqui é muito importante, muito sério nós pensarmos nisto, como cristãos, não é? Porém, agora, ao ver essa fome por parte das pessoas e não são capazes de alcançar isto,
E muitos de nossos mestres e estudantes têm trazido muita teologia, dizendo às pessoas, bem, isso é porque você não grita, porque você não fala em línguas, ou porque você não tem essa classe de dons. Eu não tenho nada contra tais coisas. Ter dons, né? Gritar, ele disse, eu não tenho nada contra essas coisas. Porém, logo que você pode ver a essas pessoas, quando elas têm gritado, têm falado em línguas, ou que tenha tido qualquer outra emoção, e mesmo assim não parecem ser a classe de pessoas que deviam ser. Sabemos que isso é correto, e eu tenho me perguntado a mim mesmo, o que se poderia fazer por uma pessoa nessa condição então? Encontrando isso tão claro na palavra de Deus, estamos tratando de explicá-lo. E para fazer isso agora, depois de ver a parte intelectual da morte e da mente e da alma, a qual está no coração. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui, né? Agora, depois de ver a parte intelectual da mente e da alma, a qual está no coração. Então isso aqui é bom a gente aprender isso, né? Essa parte intelectual da mente e da alma está no coração. Está tudo ali, né? No coração. Agora, você realmente tem duas faculdades mentais diferentes. Vamos aqui, né? Você realmente tem duas faculdades mentais diferentes. Uma delas está em sua cabeça, seu cérebro, uma faculdade. E a outra opera em seu coração, que é chamado sua alma. Aí está. Uma faculdade mental está aqui e a outra faculdade mental está aqui, no coração, né? E às vezes você não sabe alguma coisa, você se depara com alguma situação e você não sabe se tem alguma escritura a respeito daquilo, mas você sabe que seu coração está mandando você fazer aquilo, não é? Não tem uma escritura que diz assim que se o nosso coração não nos condena, Deus é maior que nosso coração? Mas se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Então o nosso coração é como se fosse uma bússola, né? Mostrando assim se aquilo que estamos fazendo está de acordo com Deus ou não. Porque uma faculdade do nosso entendimento está dentro do coração. Não é? E então ele disse, ele que descobriu que essa é a diferença entre um crente e outro. Sua cabeça, seu cérebro, e a outra opera em seu coração, que é chamada sua alma. Seu espírito e sua alma. Agora, com frequência, está em desacordo. Então, olha isto. As duas faculdades, essa aqui e esta aqui, essa da cabeça e essa do coração, frequentemente elas estão em conflito. Elas estão em desacordo. Olha isto. Agora, com frequência está em desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma o discute. Se não é correto, porém, quando entra a alma, a cabeça parece retroceder. Então, olha isso aqui, quer dizer, isso está em mim. Isso está em você também. Não é? Você tem cabeça, você tem cérebro, então você tem a faculdade que está aí. E você tem a alma, você tem o coração e tem a faculdade que está lá. Então isso aqui é bom para nós. É como se fosse um seminário isso aqui, uma escola, né? Só que não tem professor de teologia que saiba explicar isso como um profeta saberia, não é? Há coisas que lhe ocorrem que você sabia de antemão que iam ocorrer. Sem dúvida. Você não pode explicá-lo e não há razão e você não pode explicar aquilo. Porém, você o aceita. E acontece exatamente daquela maneira.
Isto é quando algo ocorre aqui embaixo. Ele está dizendo, não aqui em cima, aqui embaixo, não é? Nas grandes reuniões de campanhas que temos tido, nos vastos campos, tenho visto há muita gente que tem vindo a mim e me dizem, estou transbordando de fé, irmão Brana. E intelectualmente, elas estão corretas. Elas estão realmente transbordando de fé, não é? Mas eu penso que ele vai dizer aqui, eu nem olhei ainda, mas com certeza ele vai dizer, intelectualmente elas estão corretas, mas é aqui a fé deles, né? Quer ver? Abre parênteses aqui. Aqui na cabeça. Está transbordando de fé, mas é aqui na cabeça, não é na alma. Porém, não está em seu coração. Se estivesse ali, eles não estariam na plataforma pedindo oração, ajuda para a sua fé. Eles teriam fé. Agora, teremos que voltar e obter um tipo para trazer um quadro para vocês esta manhã, como crianças. E eu quero que vocês prestem atenção. Eu creio nos tipos especialmente para as pessoas. É mais fácil para elas entenderem, para ilustrar. É bom ensinar aos meninos e todos somos meninos, somos adolescentes em Deus. Aleluia! Todos somos meninos, somos adolescentes em Deus, não é? Quantos aqui gostariam de dizer, sou um adulto já crescido em Deus? Ele perguntou aqui, quantos aqui gostariam de dizer, sou um adulto já crescido em Deus? Né? Agora, ele pôs um ponto de interrogação aqui, fechou aspas, tinha aberto aspas, fechou aspas, agora ele diz aqui, não somos adultos em Deus, somos tão somente bebês em Deus, isso é correto, aleluia. Então eu fico pensando nisso, viu? Eu sempre penso nessas coisas, porque São Paulo disse assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu discorria como menino. Em outras palavras, eu brincava como menino, as minhas atitudes eram atitudes de menino, não é? Mas logo que cheguei a ser adulto, a ser homem, deixei das coisas de menino. Aí você fala assim, mas então, se São Paulo falou, então São Paulo está certo. Mas eu pergunto, mas você já chegou à estatura de São Paulo? Não é? Nós já chegamos à estatura de São Paulo? Não é? Porque ele falou mesmo. Agora, vamos tentar levar isto a um lugar onde possamos ver exatamente o que Deus está fazendo. Assim buscamos no Antigo Testamento para obtermos uma visão disto. E o tomaremos através dos filhos de Israel. Quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho e entrando na Terra Prometida, Deus, por graça soberana, todas as noites fazia chover maná do céu. E o povo ia e comia, tomava esse maná e fazia pão com ele, ou bolo, ou alguma coisa, e comiam aquele pão, que sustentava a vida deles na jornada. E encontramos muitas vezes que, se deixavam o maná certo tempo na terra, se derretia. Algo assim como a neve, não se mantinha. Agora, vemos que essa mesma coisa ocorre no cristianismo. Muita gente, antes das 9, tem fome. Vocês têm uma porção de acampamentos, como eu diria, acampamentos de estrelas. Muita gente vai ao culto e se regozija, grita e louva ao Senhor enquanto o Espírito de Deus está caindo sobre a condenação
está caindo toda a condenação, sai de seus corações, não é? Toda a condenação sai de seus corações, e tão logo como um dia ou dois depois do reavivamento, se encontram de novo no mesmo moinho e, sem dúvida, estavam comendo maná. Naquele dia lá no culto, eles estavam comendo maná. Digamos que o culto tivesse sido na quarta-feira, né? Então comeram maná, estavam alegres, regozijantes, né? Dando glórias a Deus e pulando de alegria. Mas depois passa quinta e sexta, né? Por hipótese, aí pronto, já estão de volta moendo no mesmo moinho de novo. Muitas pessoas vêm a Cristo, as quais nunca têm sido capazes no mundo pentecostal de fazer as pessoas pentecostais virem essa verdade fundamental. Então, muitos não conseguem fazer as pessoas entenderem isso. É muito difícil, porque cada igreja tem sua doutrina e ouvem o pastor deles diariamente, e ao evangelista dizer algo, eles dizem, eu o tenho. Que diferença faz, porém, eles falham em ver essa verdade. Eu me lembro que, desde sempre, né, a gente ouvia aquele irmão, aquela irmã dizer, olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Se Jesus vier hoje, eu não vou no arrebatamento. É esse tipo de crente aí, né? Que se Jesus viesse naquele dia, ele não iria. Quer dizer, ele não sabe o que está dizendo, porque não seria assim. Só irá no arrebatamento a pessoa que é pré-ordenada desde antes da fundação do mundo para ir no arrebatamento. Então essa vai. Não tem esse negócio se Jesus vier hoje ou vier amanhã. Essa pessoa vai no arrebatamento por causa da predestinação, por causa da eleição dela, né? Mas as pessoas, por falta de conhecimento, diziam, hoje eu estou naquela condição, se Jesus vier hoje, eu não vou no arrebatamento, né? Agora, eu com frequência tenho falado e o faço ainda, e creio nessa grande fé ou verdade fundamental que Jesus Cristo disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Parágrafo 93. Você vê? Quem ouve a minha palavra, eu gostaria de poder cravar isto dentro de cada coração. São João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esta é sua palavra, a dele, não é? Que tem você de fazer? Crer, ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e crer, aplicar e repousar. Vê você, a palavra diz assim, faça assim, seu coração diz assim, creia e de todo o seu ser descansa, creia e todo o seu ser descansará nisto, estará consumado. A fé vem pelo ouvir. Jesus falou a palavra, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você ouviu a palavra? Você creu naquele que enviou o Senhor Jesus Cristo? E é claro que você teria crido nele também, não é? Você creria nele porque ele que falou a palavra. Então você creu, então você tem vida eterna. Pronto, não é? Então por que amanhã está confuso outra vez? Por que depois da manhã não está seguro de novo? Então, será que é porque a palavra dele não valeu? Não, é porque você não creu. A verdade é essa. É porque a pessoa não creu naquilo. Não está crendo. E está aqui na cabeça, ó. No intelecto, nas conjecturas aqui, né? Sem fim ou para sempre existente, vida. Não é maravilhoso? Vida
somente existente e nunca perecerá, mas já tem passado da morte à vida, tem passado da separação à presença eterna. Amém. Já quando você era um estranho para Deus, você deixou de ser um estranho. Agora você é um filho. Tem 2 travessões aqui. Da morte à vida, da escuridão ao dia, de mortal a imortal, de corrupção à incorrupção, da angústia ao gozo, de morte à vida, e repousando sobre assim diz o Senhor, não sobre sensações, emoções mentais, teóricas, sobre algo desconhecido que alguém haja dito a você, que não tem base alguma sobre o que alguém haja dito. Bem, venha e una-se à nossa igreja. Então, quer dizer, a sua fé não descansa em nada menos e nem nada mais do que na palavra que está escrito na Bíblia, né? E é justamente o que está sendo citado aqui. Se você crê, né, você tem a vida eterna. Pronto, é isto, né? Porém, é sobre a palavra de Deus que descansa a alma humana. Deus o disse, isso encerra o assunto, o faz real. Agora, vamos rapidamente ao segundo ponto, que faz com que essas pessoas vão e comam do maná e logo antes que escureça já estão famintas. E as pessoas vão às campanhas e muitas sintonizam o rádio e ouvem um bom sermão e escutam o culto no YouTube, né? E ouvem um bom sermão e se regozijam. Muitos assistem à igreja, ouvem um bom sermão, regressam aos seus lares felizes. Porém, que coisa é essa que vem e tira esse gozo de você na primeira dificuldade que se apresenta? Ele quer dizer, que coisa é essa, não é? Que vem e tira esse gozo de você na primeira dificuldade que aparece, né? Que apresenta. Seguramente, se você está ouvindo a palavra e sua alma se regozija na palavra, é do Espírito Santo que você está comendo. Eu creio que vocês creem na vida eterna. Eu creio que sua aceitação do Senhor Jesus dá a você vida eterna. Quando você crê nisso, logo eu creio por um Espírito, então você é batizado no corpo de crentes. Disso vamos falar dentro de alguns minutos, se Deus o permitir. Vocês creem para a vida. Paulo disse, passado pela costa de Éfeso e encontrando alguns discípulos, lhes disse, haveis recebido o Espírito Santo depois que crestes? Atos 19, né? Veja, a sua fé ancora você em Cristo. Isso é intelectual, você crê nisto. E o aceita, diz que é correto, você o reconhece como a verdade que você é um cristão. Então você tem vida eterna por crer nisso. Assim você tem entrado em Deus. Você está no acampamento. O maná está caindo e você o está comendo. Mas esse comer aqui, esse acampamento aqui, não é só lá no culto. Não é só lá na igreja. Em todo o tempo você está vivendo nesse acampamento. E o maná está caindo para você a todo tempo. E você está se alimentando do Espírito a todo tempo. Lá no culto ou fora dele, lá no seu trabalho, na sua viagem, onde quer que você esteja, você está se alimentando
desse maná. Todo o tempo você está no acampamento. Tem notado você uma coisa estranha, que a multidão que se alimenta do maná era mista? Né? Prestemos atenção nisso. Então a multidão que comia do maná lá era mista. Gente que é pecadora, que não aceita o Senhor Jesus, pode regozijar vendo a obra de Deus, curando aos enfermos, se alegram com as pessoas que atuam corretamente, podem abrir seus corações e se alegrarem num sermão que tem sido pregado sob a unção, e esse é o mesmo maná que o cristão está comendo. O vê você? Então a multidão é mista, não é? Nem todos que estão comendo o maná lá estão com a verdade dentro do seu coração, está aqui na cabeça deles, não é? Então recordem vocês, minha doutrina aqui no tabernáculo, você tem que seguir a Deus em 3, porque Ele é perfeito nisso. Prestemos atenção nisso, seguir a Deus em 3, porque Ele é perfeito nisto, quer dizer, em 3. Deus é perfeito em 3, não é? Agora, nós perguntamos o porquê. Encontramos que o maná se desvanecia, caía na terra, logo desaparecia, voltava a cair e então desaparecia cada dia. Já às 9 da manhã se havia ido. Tenho me encontrado com pessoas que estão na igreja e se regozijam, e as vejo sair da igreja e talvez na segunda ou terça vivendo uma vida ainda. Voltam ao cristianismo e o homem ou mulher, seja quem for, volta novamente, estreita sua mão e diz: eu não quero fazer estas coisas. Você lamenta por eles. Quer dizer, a pessoa vem lá e diz: então eu vim no culto e eu fui abençoado, eu me alegrei, eu regozijei, eu pulei, falei em línguas estranhas, comi do maná, né, no domingo. Aí quando volta na terça-feira de novo, na segunda-feira, ele diz: olha, eu não consigo parar de fazer isso, eu não quero fazer isso errado, mas eu não consigo parar, né? Então o profeta disse: você lamenta por eles. Você tem visto pessoas aceitarem a cura divina e dizerem: ó, sim, eu o vejo, está na palavra, ó, graças ao Senhor, eu o creio. E logo saem por uns dias e a primeira pequena tormenta que os atinge, eles voltam novamente. Você o tem notado. E é a verdade. E eles não podem evitar. Então, o que é que sucede? Qual é a razão pela qual sucede isto? Agora notem. Agora notamos que este maná, quando ele caía, Deus o enviava para prover vida aos filhos de Israel em sua jornada. Logo, Deus disse a Moisés e a Arão que fizessem uma panela dourada e que a enchessem de maná e que a pusessem no lugar santo, o mais santo dos lugares santos da arca, o santo dos santos, né? Esse maná seria posto perto da arca e nunca se corromperia, nunca envelheceria, nunca perderia sua doçura. Ele era sempre bom ali dentro. Então ele está mostrando aqui para nós a diferença do maná que tinha caído lá fora, que às 9 horas da manhã ele estava derretendo, já não tinha mais, tinha que pegar cedinho, não é? E já derretia como uma neve e acabou. Mas aquela porção do maná que foi recolhida e colocada dentro de uma panela dourada e colocado lá dentro do Santo dos Santos, perto da arca, esse nunca derretia, esse nunca apodrecia, porque estava lá, né? Mas vamos aqui então. Tenha encontrado você com alguma pessoa que tenha estado ali
e tem provado e que está vivendo desse maná, você pode encontrá-lo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Dia nublado, dia claro, dia triste, se as coisas estiverem certas ou erradas, ele é sempre dócil, sempre cheio de amor, nem faz e nem fala algo incorreto. Ele estará vivendo sob a glória de Deus, nunca estará faminto, ele não necessita ir à igreja para se restabelecer, ele está sempre cheio de Deus. Deixa eu parar um pouco aqui, não é? Isso não quer dizer que a pessoa que entrou na presença de Deus não precise mais ir na igreja. Não é isto que o irmão Branham está dizendo, não é? Ele não precisa ir lá para se restabelecer. Ele vai lá na igreja para adorar, porque ele já está cheio. Então ele vai lá glorificar, ele vai adorar. O outro vai lá para reabastecer, porque ele já, tudo que ele tinha comido no domingo já acabou, então ele volta de novo lá para reabastecer. Mas o outro que está na frente da panela dourada, digo, dentro da panela dourada, na frente lá da glória do Santo dos Santos, esse já está sempre cheio. Ele não precisa ir na igreja para se restabelecer, né? Ele vai para adorar porque ele está cheio do Espírito Santo. É a diferença, não pode fazer confusão, né? As pessoas vão à igreja e ali estreitam sua mão, riem e lhe chamam um irmão. Fora da igreja, eles dirigem um negocinho ilegal, que não é exatamente correto para uma pessoa ganhar. Eu não diria que essas pessoas estão aqui no tabernáculo, porém eu digo que há coisas que as pessoas fazem e elas ficam diferentes. A menor coisa traz à tona o velho temperamento. Você viu? Temperamento, né? A menor coisa que acontece, a menor controvérsia, contradição que haja, já traz à tona o velho temperamento. Aleluia. É por isso que nós temos que lutar contra isso, o temperamento. Aquele egoísmo, se não é temperamento exaltado, é egoísmo, não é? Abrem os ouvidos para ouvir mexericos, quer dizer, se não é temperamento, é egoísmo, se não é egoísmo, gosta do mexerico, gosta de saber da vida dos outros, adora saber as fraquezas dos outros, é isso, né? Abrir os ouvidos para o mexericos ou fazer algo parecido. Essa pessoa nunca entrou nessa panela aqui. Aleluia. Estão fora, estão comendo a mesma classe de maná, têm sido trazidos ao acampamento, e é ali onde, no acampamento, no campo, era onde as pessoas obtinham o maná. E eles estão ali, e esse maná que eles comem é o mesmo maná que esse homem aqui come. Ambos têm o mesmo pastor, têm a mesma Bíblia, mas um permanece constantemente fiel e humilde, e o outro tem suas altas e baixas, indo assim, entra e sai, ambos comendo do mesmo maná. Porém, um tem entrado e o outro está ainda fora. Aleluia. Então eu tenho que parar aqui, terminar só esse parágrafo aqui, porque fica gostoso e a gente esquece de olhar no relógio, né? O outro está ainda aqui fora. Ambos são crentes na vida eterna, porém, um é batizado com o Espírito Santo no reino de Deus e o outro está fora comendo do mesmo maná. Isso é bom a gente aprender isso, né? Quer dizer, são dois tipos de crentes que vão na mesma igreja, comem da mesma palavra, têm a mesma doutrina, pode crer no mesmo profeta, pode ter o mesmo pastor, estão ouvindo a mesma palavra, mas um está na presença da glória da Shekinah, lá no Santo dos Santos, batizado com o Espírito Santo, e o outro está do lado de fora. Que Deus nos ajude, porque acabou nossa hora aqui, não é?
mas que o Espírito Santo possa ampliar essas coisas na nossa alma, no nosso coração, e a gente não desistir, não desanimar, não, eu não vou dar conta, eu vou desistir porque eu não vou dar conta. Não façamos isso, não. Eu não dou conta, mas tem um que me ajuda, porque lá atrás ele disse, não é o que eu faço e nem o que eu farei, é a âncora, é o que ele faz por mim. Aleluia. Você crê, não crê? Então continua crendo, porque você tem vida eterna. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor por esta palavra enviada pelo Espírito Santo através do teu profeta para a nossa edificação espiritual, ó Pai. Fica com cada um, sela estas palavras no coração dos teus filhos, para a glória do teu bendito nome, pedimos estas bênçãos e te agradecemos agora e sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de clicar no joinha ali, né? No sinalzinho de joia, de gostar. E também inscrevam-se no canal. E se quiserem, ative o sininho de notificações e aí vai para o seu e-mail quando for colocado o vídeo aqui publicado, não é? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo vídeo. Amém.